nome é Itamar, eu sou professor na Rede Municipal de Ensino de Presidente Prudente, onde eu leciono a disciplina de artes. Eu e meus alunos, nós inclusive, recentemente, criamos o que foi chamado de a maior imagem produzida com lixo eletrônico do país. Eu, aos 6 anos de idade, fui morar com um casal de tios. Meu pai e minha mãe se tornaram moradores de rua. Minha mãe é deficiente mental e o meu pai, ele é oculista. Esse meu tio, ele também era oculista, violento. Ele agredia com muita frequência a mim e a minha tia. E neste contexto de violência, eu cresci, me tornei um adolescente com muitos problemas. Não que isso justifique todos os erros que eu vim a cometer, mas eu acredito que, de certa forma, explica. Aos 13 anos de idade, eu me envolvi com a criminalidade e também com as drogas. Aos 16 anos, eu fui preso, cumpri medidas socioeducativas na antiga FEBEM. Foi onde eu conheci um professor. Ele me ensinou algumas técnicas de desenho, técnicas de pintura. Eu pintei boa parte da unidade prisional onde eu me encontrava junto com ele. E eu me recordo que ele escrevia um livro. E eu perguntei para ele, mas o que eu faço para escrever um livro também? E ele falou, é só começar. De uma maneira bem simples, eu comecei. Mas, ao sair da prisão, eu, nas ruas, me relacionava novamente com criminosos e voltava a cometer outros crimes. E eu me recordo que, aos 18 anos, quando eu fui baleado, eu imaginei que eu fosse morrer. Não era a primeira vez que eu havia sido baleado, mas naquele dia eu imaginei que eu iria morrer, porque um dos tiros, foram 5 tiros no meu peito, e um deles foi na direção do coração. Um grupo de crianças que saía da escola apareceu dizendo para mim, me incentivando, não se entrega, não deita, aguente firme. E esse grupo de crianças começou a parar um carro que passava no meio da rua, pedindo para a pessoa, para a motorista, me ajudar. Alguns dias depois eu já estava nas ruas, roubando, vendendo drogas, enfim, envolvido com a criminalidade. Aos 22 anos eu fui preso pela última vez, cumpri 5 anos de pena. E eu entendo que o sistema prisional ele tem um caráter meramente punitivo, porque eu entrei na prisão e 5 anos depois eu saí. Eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Na verdade, eu acredito que eu saí muito pior do que eu entrei. E eu queria ser um grande criminoso, eu tinha esse sonho quando eu saí da prisão pela última vez. Então, como eu não queria roubar qualquer coisa para ir voltar a ser preso, então eu comecei a trabalhar naquilo que eu podia trabalhar naquele momento. E o emprego que eu tive foi entregar panfleto no farol, foi servir mesa num restaurante de vez em quando, um bico no fim de semana. Nesse percurso eu conheci pessoas que olharam para mim como um sujeito de direitos, e essas pessoas elas passaram a me amar mesmo sabendo que eu não valia nada. E essas pessoas me ajudaram porque elas enxergaram as minhas necessidades, elas me ajudavam a pagar um aluguel, me ajudavam comprando coisas que eu necessitava. Enfim, essas pessoas foram me amando e foram me deixando tão constrangido, tão envergonhado de tudo que eu já tinha feito e de tudo que eu pensava em fazer. E essa vergonha, esse constrangimento me causou um arrependimento verdadeiro. Então, eu acredito que a educação ela tem que ser feita por exemplo. A gente tem que ser exemplo para o outro para que, de fato, haja transformação em nós. Então, eu percebi que as pessoas ao meu redor que tinham uma vida melhor, essas pessoas tinham um nível de escolarização melhor do que o meu. Então, eu retomei os estudos, eu fiz um supletivo, ganhei uma bolsa para fazer faculdade, e eu não desisti. Então, eu terminei o curso de pedagogia e passei num processo seletivo para dar aula. Dar aula para a Educação Fundamental 1 em Presidente Prudente. Quando eu entrei na sala de aula, as pessoas não sabiam, eu tinha muito medo de que as pessoas soubessem disso e houvesse algum tipo de rejeição por conta do meu passado. E acontece que, depois de um tempo, eu, inspirado no meu professor, lá da FEBEM, eu escrevi um livro e contei toda a minha história, e esse livro acabou sendo
sendo publicado nas bienais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. Os meus alunos, eles escreveram cartas para um programa de televisão aqui, o Luciano Huck, e o Luciano Huck foi e contou também a minha história, como ex-detento, que hoje é professor na rede. Ele levou um grafiteiro para dentro da escola, e ele levou o Eduardo Cobra, e juntos nós grafitamos toda a escola. E aí todos os pais da escola ficaram sabendo que eu era um ex-presidiário. Eles não me rejeitaram, pelo contrário, eles me ligaram, me apoiando e dizendo que eu era o melhor, que eu fui o melhor professor que os seus filhos tiveram. E eu acredito, então, que a educação contribuiu para que eu viesse a me libertar de um estado de miséria e contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Então, eu uso isso também para inspirar outras pessoas, os meus alunos também, porque eu acredito que a nossa formação humana ela é construída a partir das nossas relações, e quando os meus alunos ou as outras pessoas que ouvem a minha história, eles constroem a sua identidade humana também. Então, eu acredito que a educação de verdade, verdadeiramente, ela liberta.